Oi, preciosas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou novamente aqui no canal para gravar mais um vídeo para vocês. E durante essa semana, o Senhor foi falando fortemente no meu coração para me trazer sobre esse tema aqui para vocês, Logo em seguida que eu gravei o vídeo, a questão de se posicionar em oração, o Senhor vinha falando para mim, trazer sobre esse tema que muitas mulheres ainda têm se deixado levar pelas mentiras que o inimigo tem colocado, que muitas mulheres ainda não avançaram, na profundidade com o Senhor e até mesmo, não se posicionaram ainda em oração, porque elas têm se deixado, a levar pelas mentiras que o inimigo coloca, E por que eu falo isso? Porque eu, durante muito tempo, eu fui essa pessoa. Eu fui essa pessoa que eu falava, eu não vou para a igreja. O meu esposo não quer ir para a igreja, por que eu tenho que ir? Por que eu tenho que orar pelo meu esposo se ele pode orar por ele? Por que ele não vai orar? Por que eu vou orar pelos meus filhos se eles podem ir na igreja? Se eles podem buscar a salvação individual, E era assim. Sabemos sim que a salvação ela é individual, mas sabemos o tanto que a nossa oração ela pode transformar, a nossa casa, a nossa família, e que o Senhor também ouve a nossa oração. Quando alguém se posiciona, como intercessora da sua casa, da sua família, a gente vê, claramente o agir de Deus, através das nossas orações, porque Ele ouve ali alguém que está ali clamando, pedindo, pelos seus. Então, o Senhor falava, para que eu viesse falar isso aqui, porque muitas mulheres ainda não se posicionaram, assim como eu sempre converso com outras mulheres, umas colegas, e, e elas falam, mas eu falei, vamos, quando eu convido, vamos para a igreja, vamos para a missa. Mas eu não vou, meu esposo não quer ir, e aí eu não vou. Então, e é nesse momento que a gente precisa se posicionar, Quando a gente começa a fazer a nossa parte, não ficar culpando ninguém, a gente assumir a responsabilidade, de fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe, as coisas mudam completamente, Eu me lembro que muitas vezes o meu esposo falava assim, eu mudei porque eu vi você mudando. Eu via você indo para a igreja e eu via a tua transformação, porque de nada adianta também, a gente ouvir a palavra do Senhor e a gente não colocar em prática, De nada adianta a gente sair todos os dias e estar sempre, ali buscando, ouvindo a palavra do Senhor, indo às missas, aos domingos, mas a gente chegar em casa, chega o momento da gente exercer, aquilo que a gente aprendeu, e é na nossa casa, que às vezes a gente precisa demonstrar o nosso melhor, e são para as pessoas que muitas vezes vê o nosso lado pior, que são os que convivem com a gente. E então o meu esposo ele falava, eu mudei porque eu vi essa transformação em você, você se transformou, e a partir desse momento ele foi se transformando também, Eu costumo falar para os meus filhos que eu não tenho que ser uma pessoa diferente, tipo, na igreja eu sou uma pessoa e na minha casa eu sou outra pessoa totalmente diferente, A gente tem que dar testemunho aonde a gente está, e o maior testemunho que a gente pode dar do Senhor é na nossa casa, E muitas vezes a gente vai passar, por aqueles, muitas vezes eu passei por aquela fase de julgamento, que, mas você está na igreja, mas você está isso, e eu teria que ter a sabedoria de explicar, de não confundir algumas coisas que a gente tem que falar, que a gente tem que corrigir. Não é porque eu estou lá que eu não tenho que falar aquilo que é verdade, não tenho que chamar atenção, mas a gente saber usar, as palavras corretas, de forma que a pessoa venha, a compreender. Então, hoje eu vim aqui para falar isso para vocês, a questão de se posicionar, de não ficar ligando muitas vezes para as setas que o inimigo coloca, na nossa mente. Não vai para a igreja, não compensa você orar, não compensa você estar aí renunciando muitas coisas, jejuando pela tua família. E eu te falo que compensa.
E eu te falo que a gente passa pelo momento ali da prova, o momento em que a gente é provado, mas o Senhor, Ele está conosco, né? Ele nos auxilia. E, e compensa, assim, você orar pela sua família, você jejuar pela sua família, você se posicionar como intercessora, como uma mulher de oração na sua casa, né? Para que você tenha mais sabedoria, para que você seja conduzida pelo Espírito Santo, né? Para que você tenha sabedoria no falar, né? Nas decisões, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Então, não deixe que esses pensamentos de que você não consegue, de que você não nasceu para ser feliz, de que porque muitas vezes nós carregamos esse pensamento. Durante muitos anos eu fui essa pessoa em que eu me colocava ali como eu não nasci para ser feliz, eu não nasci. Por que que eu falava isso? Porque muitas vezes a gente vem de um ambiente em que a gente ouviu muitas coisas que nos faz refletir que a gente não nasceu para ser feliz, né? Que a gente não nasceu para ser feliz na área do nosso relacionamento, do nosso casamento. E por isso que a gente precisa, né, se posicionar em oração, porque aí o Senhor vai nos direcionando. E quando eu passei a fazer as orações de renúncia, renunciando toda a palavra negativa, todo o pensamento que muitas vezes me levava a acreditar e a crer de que eu não tinha nascido para ser feliz, de que eu não iria ser feliz no meu casamento, de que eu não iria ter uma família totalmente diferente daquilo que eu sonhava, né? E então é preciso a gente se posicionar e a gente orar e a gente renunciar esses pensamentos, né? Pelo poder, né, do nome e do sangue de Jesus na nossa vida, porque a gente renunciando esses pensamentos, essas setas que muitas vezes o inimigo coloca na nossa mente, que a gente não nasceu, né, para ser feliz, a gente começa, né, a olhar com os olhos da fé de que Deus pode transformar, né, aquilo que para nós é impossível, mas para Deus não é, né? Então, como ele fala, né, em Isaías 43:4, né, que você é precioso, nós somos preciosos, né, aos olhos do Senhor. Por mais que muitas vezes as circunstâncias, as coisas às vezes aconteçam para nos dizer, o mundo dizer que nós não nascemos para isso, que nós vem para nos dizer que nós somos importantes, que Ele mais do que ninguém, Ele deseja a nossa felicidade, Ele mais do que ninguém, Ele deseja, mas Ele precisa também que nós estejamos próximo dele para que a gente possa ser conduzida, para que a gente seja ali, né, conduzida através do Espírito Santo, né, como devemos agir, como devemos nos posicionar, né, ser essa mulher de oração, e só se tornando essa mulher de oração, né, na nossa casa, na nossa família, que a gente vai conseguir estar com nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor falando com a gente, porque muitas vezes são as forças, né, contrárias, né, para que a gente não venha. São as lutas, são os desafios, mas a gente precisa permanecer, né, ali diante da presença do Senhor, independente das situações. E quando a gente vai se posicionar, a gente vai aparecer várias lutas para te desanimar, para você desistir, para você não permanecer. Mas aí é que você tem que ser firme no seu propósito, ser fiel a Deus, de permanecer ali, né? Porque aquele momento de tribulações, que é exatamente que é para você venha desistir, para que você não venha se posicionar, porque comigo também aconteceu. Quando eu busquei mais intimidade com o Senhor, foi um período de lutas, de deserto, mas esses desertos também me levaram a ter mais intimidade com o Senhor, a ter mais fé, a ter mais confiança, a ouvir mais a voz do Senhor. Então, eu tinha certeza que naquele momento que eu estava vivendo aquelas situações, o Senhor estava cuidando de mim, o Senhor estava preparando algo. E eu compreendia que aquela situação era ou para me ensinar, né? Era para fortalecer a minha fé, era para aumentar a minha fé, era para mim ser provado.
era para mim sempre tirar algo daquilo que eu estava passando. Então eu conseguia atravessar aquelas situações e o Senhor, Ele sempre, né, me fortalecia, o Senhor sempre me dava, né, ali a força e o ânimo que eu precisava para passar tudo isso. E depois de passar por todo esse deserto, essa situação, a gente vê, né, que como vale a pena a gente se posicionar, como vale a pena a gente estar em oração, orando pelos nossos, não desistir, orando também pela gente, porque primeiro eu comecei o processo de orar por mim, né, e como eu falo, né, que Deus usa situações muitas vezes para nos aproximar dele. Eu costumava dizer e digo sempre, né, que através do meu casamento, o Senhor, Deus usou o meu esposo, mas eu acho que a pessoa que mais queria, precisava ser transformada era eu, né? E através de que eu ia buscar, na verdade, ia buscar como o meu matrimônio, eu também fui transformada, eu também fui deixando muitas coisas, né? Fui aprendendo muitas coisas e fui deixando muitas coisas que não agradava, né, ao Senhor, e fui tendo, né, essa clareza. Então eu costumo dizer, né, que através dessa situação o Senhor também me resgatou, o Senhor também me fez quem eu sou hoje, né? Então hoje eu vim falar para você, né, mulher que ainda não se posicionou na sua casa como uma mulher de oração, como uma mulher, como uma intercessora da sua família, da sua casa, né? Se posicione, não dê ouvido muitas vezes às setas do inimigo que tentam te paralisar quando você começa, as coisas começam a se levantar e aí você fala, eu vou ficar aqui, eu não vou fazer isso porque quando eu faço as coisas se levantam. Não, aí é que você tem que permanecer, né? Se permanecer porque uma hora as coisas elas passam, né? Então você só está se fortalecendo e isso tudo que vem muitas vezes situações ao contrário é que é para exatamente você não se posicionar, é para exatamente você não estar em oração, porque ele sabe se você se levantar em oração as coisas vão mudar tanto na sua vida como na sua casa, na sua família. Então não deixe ser enganado por as mentiras do inimigo, mesmo que seu esposo não vá para a igreja, continue. Mesmo que seus filhos não vá, continue orando, continue clamando pelos seus, né? Continue a clamar, continue a orar pelos seus e você verá, né, a transformação. E isso não é de uma hora para outra que vai acontecer, não, é aos poucos, mas você vai percebendo, você vai percebendo ali mudanças constantes, mudanças pequenininhas, mas que ao longo, né, do tempo elas se transformam em grande. Então é isso aí que eu vim aqui falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Se essa palavra hoje falou no seu coração, né, Deus falou com você através dessa palavra, que você compartilhe com aquela mulher que está precisando se posicionar em oração na sua casa, está precisando ter mais intimidade com Deus, né? E já se inscreve aqui no canal, deixe seu like, comenta também aonde que o Senhor falou com você aqui, né? Qual a parte que mais te tocou. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.